Olá, galera! Vamos para mais uma aula aí de matemática. A nossa aula ainda é falando sobre inequação quadrática ou inequação do segundo grau. Essa aula de hoje nós vamos ver a parte 2 da inequação, que é quando nós temos o a negativo. Então, vocês já podem ver aqui pelo desenho do gráfico que quando o a é negativo, a parábola ela vai ter a concavidade dela voltada para cima, como vocês podem ver aí. É a chamada parábola triste, né? Bom, então aqui eu coloquei a mesma função que eu havia colocado na aula anterior, só que agora com o a negativo. Percebam que aqui o a vale menos 1. Olha lá. O delta valendo 9, o b vale 7 e o c menos 10. Então, nós vamos fazer aqui o estudo do sinal da função. Então, eu vou começar. Vamos começar aqui, novamente, analisando a função pelas suas extremidades, ou seja, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo das raízes. As raízes, como nós vimos na aula anterior, é 2 e 5. Então, conforme eu vou andando aqui, para a direita de 5, o y vai só diminuindo. Lá. Aqui ele já diminuiu tanto que nós não estamos nem mais o vendo na nossa tela, ok? Então, para cá, a função ela será negativa. Entre as raízes, ou seja, entre 2 e 5, olha o que acontece. O y aqui ele é positivo. Vou colocar lá em cima no vértice da parábola. Lá. O y é positivo. E quando nós andamos para a esquerda de 2, olha o que acontece. A função volta a ser negativa. Então, para o primeiro caso, para a negativo, nós estávamos estudando o a negativo e o delta positivo, pois no caso ali o delta dava 9, ou seja, delta positivo maior que zero. Então, a parábola ela vai ter concavidade voltada para cima, é a famosa parábola triste. Ela será negativa dos lados e positiva no meio, ok? Então, para a negativo e delta positivo, a parábola intersecta o eixo de x em 2 pontos, que no caso é o x' e o x duas linhas. Lá no nosso gráfico era 2 e 5. Ela vai ser positiva entre as raízes e negativa nas suas extremidades, ou seja, tanto para o lado esquerdo quanto para o lado direito. Voltando aqui agora no nosso gráfico, vamos estudar agora quando o delta vale 0. Então, vamos colocar o delta valendo 0. Para a gente ganhar um pouquinho de tempo, eu vou colocar aqui direto os valores que eu quero. Não ficou legal, eu errei aqui o B. Vou consertar o B aqui de novo. Pronto, agora sim. Então, percebam que o delta deu 0 e o a aqui é negativo. Então, a parábola ela vai intersectar o eixo de x em apenas um ponto, que é a própria raiz da equação aqui do segundo grau, menos x ao quadrado mais 10x menos 25. Ou seja,
no caso aqui é o 5. Então, vamos lá. Percebam que quando a parábola quando ela está aqui no 5, ou melhor dizendo, quando a parábola intersecta o eixo de x no 5, o y vale 0. Então, aqui nesse caso, a função ela é nula. Agora, quando eu ando para a esquerda da raiz e quando eu ando para a direita da raiz, a função ela sempre é negativa. Ela é negativa para a direita da raiz e ela é também negativa para a esquerda da raiz. Então, significa que, nesse caso, a função ela não vai ser nunca positiva. Ela vai ser sempre negativa. E quando ela estiver aqui, no zero da função, né, a função é nula. Então, para todo x real diferente de 5, aqui nesse caso, essa função ela vai ser negativa. Nós não teremos, nesse caso aqui, resultado positivo. Então, no segundo caso, que é a negativo e delta igual a 0, nós teremos a parábola intersectando o eixo de x em apenas um ponto. Nesse caso, nós temos raízes reais e iguais e só teremos valores negativos. Ok? Então, vamos ver agora o último caso, que é quando a parábola não passa pelo eixo de x, ou seja, quando delta é negativo. Voltando aqui no nosso gráfico, agora nós vamos ver quando a parábola ela é negativa. Para isso, eu vou colocar aqui o delta negativo. Aí, prontinho. Percebam que aqui o delta deu menos 5 e o A também é negativo porque ele continua lá no menos 1. Olha o que acontece com a nossa parábola. Ela não vai intersectar o eixo de x, significa então que para delta negativo nós não temos raízes reais e toda a função ela vai ser negativa. Ó. O y está sempre lá embaixo. Ó. Tá? Se eu continuar aumentando o valor de x, ó, o y vai dar tão negativo que ele não vai nem aparecer na nossa tela aqui. Ó. Olha lá. Então, nesse caso, a função toda ela é negativa. Ela não vai ser positiva em momento algum. Ok? Então, vamos ter para o estudo do sinal o seguinte caso. O terceiro caso, que é esse aqui, A negativo e delta menor que 0, ou seja, A negativo e delta também negativo. Então, a parábola tem a concavidade virada para cima, não intersecta o eixo de x e ela é toda negativa, ok? Então, pessoal, agora nós vamos pegar essas regras de sinais e aplicar no estudo da inequação quadrática quando A é negativo. Então, vamos ver o primeiro exemplo. Resolver a inequação 2x menos x ao quadrado menos 6 menor que 3 menos 4x no conjunto dos reais. Bom, a primeira coisa que devemos fazer aqui é preparar essa equação. Prepararmos essa inequação. Então, vai ficar dessa forma. Eu coloquei lá o menos x ao quadrado na frente, passei o menos 4x para o outro lado da inequação, ele trocou o sinal, e o 3 também passei para o outro lado, trocando de sinal, ficou menos 3. Resolvendo isso daí, vai ficar assim.
2x mais 4x dá 6x e menos 6 com menos 3 dá menos 9. Então, formamos essa inequação aí, que agora vamos calcular o delta dela. Fazendo o delta, que é b ao quadrado menos 4ac, vai ficar assim, ó, 6 ao quadrado, menos 4 vezes menos 1 vezes menos 9, então vai dar 36 menos 36, vai dar 0. Logo, o delta deu 0. Sabemos que quando o delta dá 0, nós temos uma raiz dupla. Então, fazendo aqui primeiro o x', que é menos b mais raiz de delta sobre 2a, vai ficar menos b é o oposto do b. O oposto de 6 é menos 6. Raiz de 0, que é 0 mesmo, 2a. 2 vezes menos 1. Então, vai dar menos 6 dividido por menos 2, que deu 3. Nesse caso, não vamos nem precisar fazer o x duas linhas, porque vai dar o mesmo valor, né? Porque quando o delta dá 0, temos raízes reais e iguais. A parábola vai intersectar o eixo de x em apenas um ponto, que é o 3 ali no caso. Então, vai ficar assim. E eu coloquei ali a bolinha vazia pelo fato que o nosso intervalo aqui, ó, ele é um intervalo aberto, tá ok? Bom, então nós vimos que essa parábola aqui, toda ela é negativa. Ela só não é negativa para x igual a 3. Então, nesse caso, ela é negativa para todo x real diferente de 3. Bom, nós estamos buscando aqui os resultados negativos. E aqui nós só temos os resultados negativos. Então, a solução dessa inequação será logo, a solução dessa inequação vai ser os reais menos o 3. Lembrando que esse menos aí, ele está indicando o seguinte, que o x pode ser qualquer número real, só não pode ser o 3, ok? Porque quando o x vale 3, a função ela é nula. Tranquilo? Então, a solução é x pertence aos reais, tal que o x é diferente de 3. Exemplo 2. Resolver a inequação menos x ao quadrado mais 6x menos 10 maior ou igual a 0. Nosso intervalo aqui agora, ele vai ser um intervalo fechado, tá ok? Que é maior ou igual a 0. Então, vamos lá. Fazendo aqui o delta, que é b ao quadrado menos 4ac, então dá 6 ao quadrado, menos 4 vezes menos 1 vezes menos 10. Então, vai dar 36 menos 40, aqui vai dar menos 4. Olha, delta negativo, não temos raiz real, ok? Então, a parábola não vai intersectar o eixo de x e ela vai ser toda negativa. Bom, nós estamos buscando aqui, pessoal, o resultado positivo. Maior ou igual a 0 são os resultados positivos. Só que nós não temos resultados positivos aqui, ó. Nós só temos resultados negativos. Então, a solução dessa inequação só pode ser vazio, porque nós estamos buscando os resultados positivos, mas nós não temos resultados positivos, somente negativos. Então, a solução é vazio. E para fechar a nossa aula, temos aqui essa inequação. Menos x ao quadrado, menos 3x mais 4 maior que 0, no conjunto dos reais, para nós resolvermos. Então, vamos lá. Fazendo aqui o delta, vai ficar menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes menos 1 vezes 4. Então, vai dar 9 mais 16, que vai resultar em 25. Então, o delta deu positivo. Logo, nós temos aquele caso em que o a é negativo e o delta é positivo. Então, essa parábola ela vai intersectar o eixo de x em 2 pontos, que são as raízes da
equação. Então, devemos fazer aqui x' e x²'. Fazendo primeiro x', que é menos b mais raiz de delta sobre 2a, vai ficar assim. Lembrando que o menos b é o oposto do b, e o oposto de menos 3 é 3. Raiz quadrada de delta, ou seja, raiz quadrada de 25, sobre 2a. O a é menos 1, então é 2 vezes menos 1. Raiz de 25 vai dar 5. Então, vai ficar 3 mais 5 dividido por menos 2, vai dar 8 dividido por menos 2, que resulta em menos 4. Vamos fazer agora o x²', que é menos b menos a raiz de delta sobre 2a. O x²', pessoal, basta nós trocarmos esse mais aqui, ó, pelo menos, tá? Então, vai ficar 3 menos 5 dividido por menos 2, que vai dar menos 2 dividido por menos 2, que resulta em 1. Então, a parábola vai intersectar o eixo de x nesses pontos aí, ó, menos 4 e 1. Percebam que eu coloquei a bolinha vazia, porque nesse caso aqui o nosso intervalo ele é um intervalo aberto. Então, nesse caso, nós vimos que a parábola ela vai ser positiva entre as raízes e negativa dos lados. Aí, nós devemos ver, ou melhor dizendo, nós devemos verificar qual o intervalo que nos interessa como solução. Aí eu vou olhar para isso aqui, pessoal. Maior que zero. Maior que zero são todos os resultados positivos. Se aqui tivesse marcando menor que zero, seriam os negativos. Como está marcando maior que zero são os positivos. Então, o intervalo que nos interessa é esse aí do meio, entre menos 4 e 1. Então, a solução dessa inequação vai ser x pertence aos reais, tal que x está entre menos 4 e 1. Lembrando sempre que todas as vezes que o intervalo for no meio, basta você colocar o x entre dois sinais de menor. Se o intervalo for fechado, é menor ou igual. Se o intervalo for aberto, basta colocar o sinal de menor. Valeu, galera? Então, ficou aqui mais uma aula de matemática do professor Abimael Ocara. Espero aí que você tenha gostado da minha aula. E se gostou, dá aquela moralzinha maneira aí pro professor. Compartilha aí meus vídeos na internet com os seus amigos para que outros possam também ficar por dentro aí das nossas aulas. Inscrevam-se aí no meu canal, professor Abimael Ocara, para que vocês possam sempre estar ligados aí, né, nas aulas que eu tenho postado aqui na internet. Tá ok? Fiquem com Deus, um grande abraço. Lembrando que Jesus nos amou muito, tanto é que ele entregou a sua vida numa cruz para nos redimir do pecado e do mal. Um forte abraço e até a nossa próxima aula de matemática. Tchau, hein? Fui!